Isso, o Caiman, ele vê, eu posso dizer, a distância, a rainha dos condenados saindo dali depois dessa carnificina. Aí ele vê pela mente pela mente dele, que os três estão bem, a Gabriele, o Lestat e o Louis. Ele vê que os três tiveram um encontro, que os três estão contentes. Ele vê quando a Gabriele vai se enterrar na terra para poder se esconder, como é a maneira que ela faz, que fala no Vampiro Lestat, ela entra debaixo da terra com tudo. O Louis, ele vai para um covil, ele acha um covil como se fosse uma espécie de tumba, e ele vai. E o Lestat construiu uma espécie de cemitério, não de cemitério, ele construiu uma espécie de tumba para ele mesmo, perto de onde ele ficava, na casa dele lá de campo, antes dele ir pro show de São Francisco. E ele vai se esconder lá. Aí o Caiman vê quando a rainha, ela vem, pega o Lestat como se tivesse assim, como se ele fosse um boneco, coloca ele nas costas, digamos assim, e sai carregando ele. E aí ele pensa, amanhã eu vou estar ou com o Armand, vou encontrar o Armand onde ele estiver. Ele fica olhando, observando onde o Armand está. Ele viu o Armand indo colocar o Daniel no caixão, que nem se fosse botando uma criança para ninar, enfim. Vamos contar o que acontece agora com o personagem Lestat. Quando ele acorda, ele vai estar, digamos, ele está como se fosse num castelo em ruínas. Ele dá de cara com a caixa. Ele acorda daquele jeito, como se fosse no livro Vampiro Lestat, quando ele toca o violino para a caixa e ele toma o sangue da caixa e ela toma o sangue dele, como se fosse uma relação de amor. Acontece isso nesse momento. Ele está tomando o sangue dela e ela está tomando o sangue dele, os dois, um abraçado no outro, sabe, um no pescoço do outro. Ele acorda tendo essa sensação. E quando acaba, assim, ele tá apaixonado por ela, porque apesar dela ser essa estrutura digamos, de rocha, digamos, com um corpo que parece uma rocha, ela tem uma beleza sobre-humana, ela é muito linda. Seria uma das mulheres mais lindas que ele já viu, com o penteado egípcio dela, com aquelas roupas dela. Aí ela fala, eu matei o Enkill. Mas ele tava louco, meu pobre Enkill, ela disse. Já não tinha mais nada ali do que uma casca vazia. Mas ela fala que ela acordou com o Lestat, ela acordou por causa do Lestat, ela fala. E eu acordei para essa era, você me acordou. Como se ela fosse uma bela adormecida e ele acordasse ela com um beijo, coisa assim. Ela traz até essa alusão, como se ela fosse uma bela adormecida e ele acordasse ela. E ela fala pro Lestat, você é o meu príncipe agora. E ela também comenta, eu tenho planos para nós, eu tenho planos para mim e para você. Aí o Lestat, ela fala, vê onde você tá. Aí ele começa a prestar atenção. Aí ele descobre que tá no castelo ancestral da família dele. No castelo, tá em ruínas, castelo em ruínas. E daí ele fala, o castelo do meu pai, meu castelo ancestral. Ela, sim, meu príncipe, eu trouxe você aqui. Agora eu quero que você faça uma coisa pra mim. Ela atravessa o salão assim de maneira muito rápida e sobrenatural. Ela vai de um canto do salão para outro. E ela fala, vem onde eu tô. Ele fala, mas é impossível, de maneira que você foi. Ela fala, que nem você não salta de maneira rápida, você pula de maneira rápida. É uma questão de você vir. Vem onde eu tô. Você tem novos poderes agora, você tá tomando do meu sangue, vem onde eu tô. A Lestat imagina e ele consegue, sabe, assim, chegar onde ela tá de maneira muito rápida. Aí ela permite, assim, ele abraça ela, beija ela, ele vai tirar o sangue dela como se fosse assim, quando ele coloca o dente no pescoço dela, como se fosse uma crosta que abre, mas abre através dos dentes dele. Daí depois ela afasta ele e ela fala, vamos ali, ó, onde está a sala de armas da casa dele, da família dele. Ele vê que tinha sido destruída essa parte. Então o pessoal da Revolução Francesa, quando tomou esse castelo, não tomou o lugar que estava a sala de armas, que era mais para cima.
E ela fala, vem, faz o que eu tô fazendo. Ela levanta as mãos e voa. E vai voando até lá. Agora faz o mesmo. Aí ele, mas eu não sei fazer isso. Ele pensa assim, eu não consigo saltar dessa altura, é muito alto. Ela fala, não, você consegue, vem, faz como eu fiz. Aí mas como? Ela fala, faz o que eu tô fazendo. Aí ele pensa assim, para fazer uma coisa dessa eu vou ter que me entregar. Ela, isso, se entrega, vem, não olha para baixo, como dizem os humanos, vem. Aí até ela fala assim, quando você ordena, como se fosse o poder da palavra, você fala que vai fazer e seu corpo vai fazer, você consegue fazer. E aí ele faz, ele consegue voar, e ele chega, ele se diverte, ela dá risada, eles dão risada junto. Ele começa a olhar as armas dele, as armas que tinham sido da casa do pai dele, da casa de armas. Daí ele pega, inclusive ele encontra aquela espada que ele usou para matar os lobos, que era uma espada ancestral da família dele. Aí ele pega a espada, ela fala, eu vou te dar novas armas para você ser o meu príncipe, eu vou te dar novas armas para você ser aquele que vai me ajudar a trazer uma nova ideia para o mundo, um novo sistema de domínio que nós vamos fazer, um jardim, nós vamos transformar o mundo no jardim. Olha, Lestat, como nós vamos transformar o mundo no jardim? Ela, confia em mim, nós vamos transformar o mundo no jardim e você vai usar novas armas, eu vou te dar novas armas para você poder fazer isso. E nisso o Lestat pega a espada, olha a espada, tal. Daí ela fala para ele, vem comigo, voa comigo. Aí ela sobe e ele sobe. Ela fala, agora você vai fazer o seguinte, você vai me carregar. Aí ela vai como se fosse nos colos dele, ele voando assim, sabe, tipo super-homem. Aí mas ela tá muito pesada, mas ainda assim ele firma o pensamento. Ela fala, vamos agora para noroeste, nós vamos para noroeste. Ele fala, não sei nem que direção é isso. Ela fala, você sabe, já tá na sua cabeça, já tá dentro de você isso. É só falar para você, pensa noroeste. E ele começou a pensar no noroeste, começou a voar em direção ao noroeste. Ele pensou, nossa, como é que eu sei mesmo? E noroeste. Aí ela fala para ele seguir um caminho e eles estão indo voando pro Himalaia. Aí quando eles estão bem em cima do Himalaia, eles veem o templo de Azim, no promontório, como foi falado no livro do trecho da Pandora. Aí ela fala, tá vendo aquele templo? Ele, sei, eu quero que você olhe o Deus negro lá de dentro. Aí o Lestat, ele não sabe fazer isso, ele não sabe o que está fazendo. Então ele sai do corpo, que é a primeira vez que ele faz isso totalmente. Ele sai do corpo para olhar. Aí ele cai. Aí a caixa agarra ele. Aí ele acorda assim no corpo de novo. Ela está segurando ele e ela fala, não. Quando você sai do corpo, não é isso que eu falei para você. Eu não falei para você sair do corpo, você sai com o espírito do corpo. Eu falei para você olhar, mas olhar pelos olhos humanos. Não você sair do seu corpo, o espírito sair do corpo. Porque se o espírito sair do corpo, ninguém controla o seu corpo, ele vai cair. Aí, então eu usa seus novos poderes. Aí o Lestat começa a olhar através dos olhos das pessoas o Azim que está lá dentro, o vampiro. Aí ela vai de novo no colo dele. Aí ela fala, agora eu quero que você apareça muito rápido lá, praticamente se materializa lá praticamente na porta do templo. Aí o Lestat faz isso, mas ele quase dá de encontro para a parede. Ela fala, você foi muito desajeitado. Mas ele está aprendendo, certo? Aí eles descem. Aí ela fala, agora você vai ser minha arma. Aí eles abrem a porta do templo, tá as pessoas gritando lá, Azim, 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 naquela coisa louca. Aí o Azim se levanta. Ele fala para ela, como vocês ousam violar o meu templo sagrado? Ele fala para ela, e você que dorme desde o início dos tempos, como você ousa vir aqui? Aí ela fala, meu tolo, você, sabe, eu sou velha antes de você nascer, minha pequena criatura. Ela fala, queime. Ele joga aquela língua, sabe, no Azim, no sangue do Azim. Só que o Azim, tipo, ele é mais velho, só que assim, ele começa a pegar fogo, mas assim, ele vai atacando ela. Aí o Lestat entra na frente para proteger, só que ela joga o Lestat muito longe, ela dá uma porrada no Lestat que ele cai longe. Daí o Azim começa a vir e ela morre logo, tipo, sabe? Aí
Ele começa a ser destruído, se despedaçado, uma cena bem esdrúxula. Aí depois que começa a acontecer isso, ela começa a matar os homens. E ela começa a destruir os órgãos dos homens, assim, pela mente mesmo. Tipo, ela pensa no coração, o coração é destruído, a pessoa morre. Ela destrói por dentro dos corações, das mentes, do cérebro das pessoas, as pessoas vão morrendo. Ela fala para o Lestat fazer o mesmo. O Lestat, não vou fazer isso. Ela fala, faz isso. Aí ele começa a fazer isso, sabe? Só poupa as mulheres, mata todos os homens. Aí o Lestat começa a fazer isso, certo? E ele começa a, sei lá, gostar, como se ele sempre quisesse fazer isso. Ele começa a matar os homens. Eles não pegam fogo igual os vampiros pegam fogo, porque não é da mesma substância, mas ele começa a matar todas as pessoas, ele e ela. Aí um cara resolve pegar uma espada que tinha lá bem grande e atacar o Lestat. O Lestat toma a espada da mão do cara e decepa o cara, a espada quebra. É um show de horrores. E depois de fazer essa cena, o Lestat sai, tipo, assim, tudo bem, ele tem certos poderes que ele não tinha antes, mas automaticamente ele nunca tinha matado uma pessoa a não ser por alimento, a não ser para se alimentar, assim, a não ser porque ele precisa do sangue. E é a primeira vez que ele faz uma coisa dessa. Ele prometeu para si próprio, eu nunca mais vou fazer isso de novo. Ele gostou de fazer isso, mas eu nunca vou fazer isso, porque ele fez uma coisa por prazer. Ele fala, isso é a morte pela morte, tipo, não tem propósito. Porque quando ele é um vampiro, você é um caçador. Você tá fazendo, você não caça só pro mero prazer de caçar, mas você caça para sobreviver. Você sabe, como se fosse um leão. Ele caça para alimentar, para poder sobreviver. Não é pelo prazer de caçar. Ele fez aquilo pelo mero prazer de fazer aquilo. Ele fala, não vou fazer mal para os homens. Não quero ser uma criatura inimaginavelmente má, porque eu já sou mal. Eu sei que eu sou mal, mas isso é ser muito pior do que eu sou. A caixa fala para ele, não se sinta mal por isso. Esse deus negro, esse Azim, era mal, e os homens eram os sacerdotes dele. Nós estamos libertando as mulheres, estamos libertando esse vilarejo. Aí ela se apresenta como as mulheres, como a deusa, como a rainha dos céus. Ela vai voando assim, e as mulheres todas se ajoelham para ela. Até ele entra no clima assim de adoração a ela, o próprio Lestat. Aí ela fala, vocês viram aqui o fim desse Deus mau. Agora vocês vão ver o meu reinado. Eu vou voltar no futuro para trazer novas normas para vocês. Ela fala. E vocês agora vão ver isso. Aí ela começa a pensar pela força da mente dela, assim, né, pela energia dela, começa a matar todos os homens que estão a caminho do templo, que estão vindo, que estão indo, assim, os peregrinos que estão indo em direção ao templo. Ela começa a matar todos os homens. E o Lestat ouve todas as mulheres gritando. E ela fala, não temam, eu sou a deusa, vocês vão estar comigo. Eu sou a rainha dos céus. Depois o Lestat fala, mas o que faz de você ser a rainha dos céus? Depois ele fala para ela, por que você se autodenomina a rainha dos céus? Nós somos vampiros, nós somos criaturas, não estamos acima dos outros assim. Ele fala, com que direito você faz isso? Ela fala, com o meu direito. Esse é o meu direito, e eu sou a deusa. E ela pensa mesmo nisso, ela acredita nisso piamente. Eu dormi por séculos e séculos, eu vejo as pessoas dormindo assim. Eu vivi na vida das pessoas, naquele corpo parado, ela falava. Eu saía, meu espírito acompanhava vidas e vidas de pessoas, e depois eu voltava para aquele ser inócuo do lado do Enkidu. Mas depois eu saía de novo e vivia as pessoas, e via o sofrimento, a miséria, e eu vou acabar com isso. Vou acabar com isso. Aí ela está, mas como você vai acabar com isso? Confie em mim, eu sou a deusa. Você vai ver. Mas matando pessoas, ela fala, não, eu vou fazer o que tem que ser feito. E você vai ser minha arma. Aí tipo, ele fica meio desacordado assim, e ela sai voando com ele. Então, retomando outros personagens, a Pandora, a caminho do encontrar o Marius, ela encontra um vampiro que é o Santino. Interessante, esse Santino, eu não falei nele na gravação, só que esse personagem aparece no livro Vampiro Lestat. Esse Santino, ele era o líder da congregação de Roma que mandou os vampiros atrás do Marius. Mandou matar, destruir o Marius, e queria saber o que eram os pais, porque o Santino não sabia. Então quando o Armand, quando o Marius cai dentro do mar, pegando fogo, mas ele consegue sobreviver, mas o Armand acha que ele está morto, e o Armand é levado, aí eles matam todas as pessoas que estavam com o Marius
lugar de renascimento, que eles vivem em Veneza. Mas não era a época do renascimento, mas mais ou menos Marius era um cara mais evoluído e era um artista, um cara que fazia grandes obras para as igrejas, enfim. Eles matam todos os caras que trabalhavam e que eram discípulos do Mário. Assim, só ele e o Armand eram vampiros ali, mas... Aí eles poupam o Armand e o Santino que comanda essa organização dos Filhos das Trevas de Roma. E depois o Santino desaparece. Ninguém mais sabe desse Santino. Mas era esse Santino. É interessante que esse personagem, Santino, que está indo encontrar com o Marius, a Pandora vê ele, ela desce e começa a acompanhar o Santino. Eles não vão voando porque o Santino não consegue voar como a Pandora voa. Mas eles vão na companhia um do outro até encontrarem o Marius. Eles desenterram, os dois desenterram o Marius. Aí ele sai todo machucado, mas ele, como é um vampiro, ele consegue, sabe, se cicatrizar muito rápido. A Pandora meio que quer dar como se possa dizer, um apoio para ele segurar ele, mas ele nega, talvez até pela presença do Santino, que é um inimigo, digamos, assim, um personagem que ele não quer mostrar fraqueza, ele recusa a ajuda dela, e ele começa, sabe, a se curar rápido. Ele olha em volta, vê a destruição que a caixa fez, não só no santuário que tinha dele, mas na casa dele, em todo o material que ele tinha, nas pinturas, nos livros, nos escritos, tudo o conhecimento que ele tinha guardado naquele lugar, ele perdeu, foi tudo destruído. Os animais dele estavam todos mortos. Aí ele fica olhando a destruição e o Santino fala: nós temos que ir para uma reunião, não temos tempo a perder aqui. Marius concorda e os três partem. Daí depois os três vão se encontrar naquela floresta de sequoias onde está a casa da Maharet. E ali já tá todos eles esperando por eles, sabe, assim, todos os outros vampiros que sobreviveram. Então, assim, o que dá para entender, a caixa fez uma chacina. Ela matou o máximo de vampiros que ela encontrou. Com exceção dos vampiros que eu vou falar agora, não vou dizer que todos morreram, mas digamos assim, os vampiros mais velhos ou se esconderam e os jovens também ou se esconderam ou morreram. Não tinha saída. Os vampiros acham que existe outros que se esconderam, mas eles não estão conseguindo achar, porque estão se escondendo tão bem para não ser achados pela caixa. Ou seja, a maioria dos vampiros morreu. É um seleto grupo que está vivo. Então, com exceção da caixa e do Lestat, só os vampiros dessa casa e alguns que estão escondidos. Então o Marius chega, ele, o Santino e a Pandora. Mael vem e recepciona eles. Mael abraça o Marius, fala quanto tempo, porque no livro Vampiro Lestat, Mael foi o sacerdote druida que levou o Marius para ser transformado por um vampiro queimado, né? Que era o deus das trevas dos celtas. E depois, de alguma maneira, não conta como o Mael acabou sendo transformado por um outro vampiro, mas não conta como, nem conta a história do Mael. Daí eles entram, o Marius está meio irritado porque, digamos assim, tem uma vampira poderosa lá que poderia ter salvado ele e tinha ouvido ele. Aí ele é recebido pela Maharet na porta. Aí ele fala pra ela: olha, você podia ter me salvado a qualquer momento, né? Ter me tirado daquele lugar que eu tava, porque você é tão velha quanto a mãe. Ela: eu podia. Por que você não fez isso? Ele falou: por que você não veio também atrás de mim muitos anos atrás, se você sabia que eu estava com os pais? Ela falava: o que significa os pais para mim? A não ser problema, dor, sofrimento. Se eu visse os pais, era bem capaz de eu matar eles e matar todos nós. Ela fala assim: eu poderia fazer isso, mas por que eu faria isso? Por que eu falaria com você? Ela fala, né? Mas ela quer ser amiga dele. Ela fala: o que a gente pode fazer nesse tempo é se conhecer, quem sabe formar um vínculo de amizade. Ela fala: eu não te ajudei porque eu não te socorri nesses momentos, porque eu tinha os meus para socorrer. Eu tinha filhos das trevas que eu criei, ela fala. Alguns vampiros que eu estava tentando salvar, porque a mãe estava matando todos. Por isso que eu não salvei você. Aí eles vão entrar para dentro, ela chama, faz o convite, eles aceitam. Pandora e o Santino acompanham. Aí a Maharet chama a Pandora e o Santino para entrar numa sala de reunião. O Armand vem, abraça o Marius, que faz séculos que eles não se veem. Porque pro Marius o Armand é o filho dele, né?
Aí ele pensa, ele comenta, né? Faz pena que nós não temos tempo para conversar, colocar tudo que não sabe, todo o assunto que a gente tinha que colocar em dia. Aí o Armand fala, não, mesmo que a gente morra, eu tô contente de ter te encontrado, porque pelo menos a gente fechou nosso ciclo, eu encontrei você e pelo menos, né, tipo, se morrer eu vou morrer contente, porque já eu encontrei você de novo e tal. Eles vão pra sala de reuniões. Nessa reunião, assim, o que é contado na reunião, eu contei no inicinho, que é praticamente a história das gêmeas. É nesse momento que a Maharit começa a contar a história dela, que é o sonho que as pessoas estão tendo. Uma coisa que ela deixa clara é, não é meu sonho, não sou eu que estou vendo essas mensagens. Ela fala, o que acontece, contando a história das gêmeas, ela encontrou um arqueólogo, então o que eu falei do arqueólogo, a patrocinadora era a Maharit. Ela fala, eu sabia que a minha cara estava viva porque eu desenhei os desenhos no Monte Carmelo, na Palestina. E esse arqueólogo descobriu o mesmo desenho no Peru. E não fui eu que desenhei nas florestas do Peru, numa caverna. Foi a Mekari. Então eu sabia que a Mekari estava viva. E a Mekari desenhou desenhos similares ao meu. Não iguaizinhos, mas similares. A mesma história, a história das gêmeas. As gêmeas no altar, as gêmeas sendo levadas pelos soldados. Não sou eu que estou enviando essas mensagens na mente dos vampiros. Ela fala, é a Mekari. E ela fala, quando elas foram separadas, uma foi para numa jangada, num sarcófago para uma direção, outra foi para o outro, ela supõe a Mekari caiu na América. Ela fala, eu não sei que tipo de civilização ela encontrou, se ela encontrou a civilização ou se ela encontrou algum humano. Às vezes ela não encontrou ninguém, ficou perdida por séculos se alimentando de animais, fez aquele desenho na caverna, ficou sozinha, vai saber quando ela encontrou alguém e que tipo de vida a Mekari viveu. Eu não sei, quando eu encontrei o arqueólogo ele encontrou isso, mas tínhamos provas de que a Mekari estava viva, mas eu nunca mais encontrei a Mekari, mas eu sei que é ela que está enviando essas mensagens. É quem está nessa reunião, vou falar quem está nessa reunião, os vampiros que sobreviveram, que também existe um comentário entre eles por que eles sobreviveram. Então os vampiros são Maharet, um que eu serei o filho das trevas dela, que é o Eric, o Mael, o Marius, a Pandora, o Santino, o Louis, a Gabriele, o Armand e o Daniel. E a Jessie. Eu esqueci de contar a história da Jessie. Peraí. A Jessie, ela sofreu esse acidente, foi levada para o hospital. Só que o Mael acompanhou e deu um pouco de sangue para ela começar a ser curada. E levou ela dali a Maharit e transformar ela em vampira para ela poder viver. E falou, se você virar vampira, você não vai conseguir ver mais a Miriam fantasma, nunca mais. Seria a mãe dela. Ela aceita e vira uma vampira. E a Jessie que é vampira. Então a Jessie vira uma vampira. Mas a história da Jessie acaba por aí. Porque conta só ela como humana. Depois ela conta depois só o ponto, assim, não um ponto de vista, mas conta o que ela vê. Porque desse momento em diante, a Jessie é só uma mera telespectadora. Ela não tem mais participação, ela não tem mais ação. Por isso que eu não gostei desse personagem, porque você tem personagens femininos, como a Pandora, que aparece muito pouco, mas é uma personagem que age, como a Maharet, como a Caixa. Aí de repente você vê outro personagem feminino que é uma menina, assim, não quero falar mal, mas por exemplo, a Baby Jenkins, ela é uma menina, mas ela é uma menina de ação, ela é inocente, assim, ela não conhece as palavras, ela não tem uma vivência, mas assim, ela é uma vampira de ação, ela faz e acontece. E a Jessie não, ela é uma menina assim, mimada, teve tudo na vida, tipo, sabe, foi protegida pela Maharit, foi protegida pela grande família, tinha pais adotivos que amavam e faziam tudo por ela, e ela sempre entrando sempre entrando em furadas, atrás de furadas, atrás de furadas, atrás de furadas, enfim, acabou ainda ganhando os dons das trevas, e quando ela ganha os dons das trevas, ela vira uma mera telespectadora. Daí em diante, você só vê o que ela vê, porque ela é uma das personagens que não é que ela conta a história, digamos, porque quem está contando a história é o Lestat. E o Lestat conta assim, ele não conta sempre na visão dele, porque o que acontece? Como ele é um telepata, ele vai ver na mente de outros vampiros a história, então depois ele vai contar a história pela mente dos outros também, pelo que ele vê e pelo que os outros vê. Então ele vai contar a visão da Jessie, mas é ele que conta, ele vai contar a visão do Marius, mas é ele que conta, ele vai contar a visão do Daniel, mas é ele que conta, uma coisa desse gênero. Uma coisa que eu quero contar, por exemplo, assim, que a Maharit vai contar, que ela, quando aconteceu aquela que é falado no livro O Vampiro Lestat, quando o Marius foi transformado, que o decano responsável pelos vampiros de Alexandria, que era o responsável pelos pais,
pelo a Caixa e o Enki, cansou deles e pensava, tipo, eu não quero, tipo assim, eles estão vivendo uma desistência miserável, e ele também estava, porque ele tinha que estar sempre zelando pelos pais. Ele era, digamos, o sacerdote que tomava conta deles. Então ele pensou, preciso destruir eles e não deixar eles sofrendo, porque enterrar os dois seria sofrimento. Nunca faria uma coisa dessa. Então ele colocou os dois no sol, e o que aconteceu? Eles não foram destruídos, só como se fosse pegasse um bronzeado, mas isso matou todos os vampiros jovens e feriu os mais velhos, e os muito antigos, como o Kaiman e a Maharet, também ficaram como se fossem bronzeados, não morreram. Aí conta o que aconteceu isso na visão da Maharet. Foi para isso, na época, voltando ao assunto ali, foi por isso que o Marius foi escolhido, assim, ele foi transformado por um vampiro mais antigo, para ele salvar, ele descobrir o que está acontecendo e não deixar mais vampiros morrer. E aí ele assume o papel, que a Caixa mesmo dá esse papel pro Marius tomar conta dos pais, e ele leva os pais para um lugar escondido. Enfim, Maharet, ela quis descobrir o que estava acontecendo, então. Ela nunca mais foi atrás dos pais, ela procurou a irmã dela depois por vários lugares do mundo, ela nunca mais encontrou. Ela sabia que os pais estavam no Egito. Aquela história que é contada no Vampiro Lestat, de que um grupo de vampiros inimigo prendeu os pais, confere, é a mesma história. Muitos desses vampiros tinham sido transformados por Kaiman, que depois Kaiman seguiu o caminho dele para Atenas e perdeu a memória. Só que os vampiros que foram transformados por Kaiman acabaram indo dominar a Babilônia e depois dominaram os pais. Uma história mais ou menos assim, como é cantado no Vampiro Lestat. Essa história confere. Também não é muito contado aqui, porque já tem essa história no Vampiro Lestat. O que ela conta é o que ela vai fazer e o que ela fez. Que é o seguinte: ela pega. Ela estava na Índia nessa época. Ela tinha um filho das trevas, já era mais velho, que era o Eric. Ela deu o sangue dela pro Eric curar, porque ele tinha ficado muito queimado. Tinha sobrevivido, mas tinha ficado muito queimado, como os outros tinham ficado naquela época na Gália, que hoje a gente conhece como Espanha. E ele ficou melhor, aí ela partiu para o Egito. Aí ela chegou no Egito e descobriu que os pais estavam presos realmente e tinha um grupo de sacerdotes cuidando deles. Aí ela se afastou. Depois ela descobriu que o Marius estava cuidando dos pais. Aí ela, como o Marius era um vampiro jovem, ele já tinha transformado a Pandora. Ela esperou um dia o Marius e a Pandora irem caçar, né, tipo, para sobreviver, né, vampiro jovem. Aí os dois saem no fim de noite e ela entra no santuário. Ela abriu as portas por dentro, pela mente, né? E ela viu Enki e a Caixa parado. E ela tinha um ódio enorme da Caixa. Ela odiava a Caixa pelo tudo que ela fez, pelo que a Caixa fez com ela, com a irmã dela, que separou as duas, pelo que a Caixa fez também com o povo dela, que ela dizimou todo o vilarejo dela. Ela nunca perdoou a Caixa por isso. Então ela pegou tipo como se fosse uma adaga e perfurou no coração da Caixa, perfurou, né, nas costelas da Caixa, e começou a perfurar. Aí ela pegou bem a parte do coração, ela viu o coração batendo. Aí ela pegou e fez um pequeno corte no coração, que saiu bastante sangue, mas quando ela fez esse pequeno corte, ela sentiu. Mas ela sentiu e ela pensou assim, ela teve uma pequena vertigem, mas ela pensou, os vampiros jovens daquela época devem ter tido, como eu posso dizer, um mal-estar, ou devem ter desmaiado. E ela viu que se ela matasse a Caixa, ali todos os vampiros iriam morrer, inclusive o Eric, que era o filho das trevas dela. Ela não poderia fazer isso, destruir matar vários vampiros por causa do ódio da Caixa. Aí ela viu cicatrizar, o sangue cicatrizou o corpo. Aí ela olhou para a Caixa e falou: Você tá aqui hoje, você acha que você venceu, mas eu venci você. Porque você tá aqui parada e eu não. E para você, o que eu vou te falar não significa nada, mas para mim significa tudo. Eu tive uma filha, e essa minha filha teve filhos, e que hoje são uma descendência enorme na Terra. Eu tenho uma enorme descendência na Terra, e você não, você tá aqui. Então no final eu venci você. E ela deixa a Caixa depois, ela nunca mais depois dali ela encontrou a Caixa pessoalmente.